A vida espiritual pode ser comparada a uma grande jornada, onde cada passo é iluminado pela palavra de Deus. E quando reunimos diferentes textos bíblicos, percebemos que eles não se contradizem, mas formam uma rede sólida de princípios e verdades que nos sustentam em qualquer circunstância. Comecemos por Lucas 1:37, onde o anjo anuncia a Maria que, para Deus, nada é impossível. Essa frase curta, mas poderosa, atravessou séculos até chegar até nós, e continua ecoando como um lembrete de que não existe barreira intransponível quando o Senhor decide agir. Não se trata apenas de um milagre extraordinário registrado no passado, mas de uma realidade presente. O mesmo Deus que tornou possível o impossível naquela época continua operando hoje. E essa convicção precisa ser a base de nossa fé. Quantas vezes olhamos para as situações ao nosso redor e pensamos que não há saída? Mas Lucas nos recorda que os limites existem apenas para o homem, não para o Criador. É nessa verdade que nossa confiança deve repousar, mesmo quando tudo parece contrário. Agora avancemos para Provérbios 18, 20 e 21, que nos lembra de algo igualmente profundo. Do fruto da boca, o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza comerá do seu fruto. Aqui encontramos um princípio que conecta fé e prática. As palavras que pronunciamos carregam em si sementes de futuro. Muitas vezes, pensamos que o impossível será rompido apenas pela intervenção de Deus, mas esquecemos que Ele nos deu uma ferramenta poderosa, a nossa língua. Quando falamos de fé, declaramos esperança, proclamamos a verdade da palavra. Estamos alinhando o invisível ao visível, o eterno ao temporal. Por outro lado, quando proferimos desânimo, pessimismo e murmuração, abrimos espaço para que a morte se manifeste nos nossos caminhos. Essa responsabilidade nos chama a vigiar não apenas o que sentimos, mas o que dizemos, porque as palavras moldam não só nosso ambiente, mas também o nosso destino. É por isso que Romanos 8:31 ressoa como um grito de convicção no coração daqueles que confiam. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa declaração não é apenas uma reflexão teológica, mas um escudo espiritual. Quando nos lembramos de que o Deus do impossível está ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer adversidade com coragem. Nenhuma circunstância, nenhuma oposição e nenhum inimigo são grandes demais para resistir ao poder de Deus. Aqui vemos um ponto de encontro entre os versículos. Se nossas palavras têm poder, e se Deus está conosco, então precisamos usar nossa boca para proclamar essa verdade diariamente. Não se trata de negar a realidade, mas de confessar que acima da realidade está a soberania do Senhor. Esse mesmo Deus que é por nós também caminha conosco nos momentos mais sombrios. O Salmo 23:4 declara: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui a palavra mostra que a fé não elimina o vale, mas transforma a experiência dentro dele. Não é a ausência de dificuldades que prova a nossa confiança, mas a certeza da presença de Deus no meio delas. A sombra pode nos assustar, mas a sombra nunca é maior que a luz. O bordão e o cajado simbolizam direção, disciplina e cuidado, lembrando que mesmo no vale mais escuro, não caminhamos sozinhos, mas guiados pela mão do pastor eterno. Essa consciência gera paz em meio ao caos e coragem diante do medo. Mas, assim como Deus nos guia, Ele também nos ensina a ter discernimento. Em Mateus 7:6, Jesus diz: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis pérolas aos porcos. Esse versículo nos chama a ter sabedoria em como administramos nossas palavras, nossos dons e até a nossa fé. Nem tudo deve ser compartilhado com todos. A mesma boca que carrega vida precisa ser usada com responsabilidade, entendendo o momento certo de falar e de calar. Essa instrução se conecta diretamente ao poder da língua, descrito em Provérbios 18, porque a palavra certa, no momento certo, tem poder de transformar. Mas a palavra lançada sem sabedoria pode se perder
pode ser desprezada e até trazer confusão. O discernimento, portanto, é parte essencial da vida de fé. E é justamente a fé que dá unidade a tudo isso. Hebreus 11:1 nos lembra: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Essa definição coloca a fé como a lente pela qual enxergamos o impossível se tornando possível. É a fé que nos sustenta em Lucas quando cremos no Deus que pode todas as coisas. Em Provérbios, quando usamos a palavra com sabedoria. Em Romanos, quando declaramos que Deus é por nós. E no Salmo, quando caminhamos pelo vale da sombra da morte. A fé não é um sentimento vago, mas uma confiança sólida, baseada na natureza imutável de Deus. É crer não no que os olhos veem, mas no que o coração sabe ser verdade. Essa confiança também se manifesta na maneira como valorizamos a paz acima de tudo. Provérbios 17:1 nos ensina: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e contenda. Aqui, a palavra revela que a verdadeira riqueza não está em abundância material, mas em viver com serenidade e harmonia. De que adianta conquistar tudo se dentro de casa existe guerra? Esse provérbio nos mostra que a presença de Deus traz contentamento que nenhum bem terreno pode substituir. Assim como no vale, o que faz diferença não é o cenário, mas quem está conosco. Por fim, Tiago 5,16 nos lembra: a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração é o elo que conecta todas essas verdades. É através dela que nossas palavras ganham poder diante do trono de Deus. É nela que proclamamos fé, buscamos paz e nos lembramos de que não estamos sozinhos. A oração não é apenas um hábito religioso, mas um canal vivo de comunicação com o Pai. E quando unimos oração, fé e confiança, vivemos de maneira plena a promessa de Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim, quando olhamos para esse conjunto de versículos, vemos um retrato completo da vida de fé. Confiança no Deus do impossível, cuidado com as palavras que moldam o futuro. Convicção de que Ele está conosco em todo o tempo, discernimento para viver com sabedoria, valorização da paz e prática constante da oração. Tudo isso nos leva a uma só conclusão: viver pela fé não é fechar os olhos à realidade, mas abrir os olhos para enxergar que, acima de toda a realidade, está a mão poderosa de Deus que nunca falha.